Olá, nós somos alunos da disciplina de Base Experimental das Ciências Naturais e nesse vídeo nós apresentaremos nosso projeto final, intitulado Batata, Gelatina e Leite, uma receita para o plástico, produção e comparação de bioplásticos. O plástico é um material caracterizado por ser um polímero obtido a partir de resinas derivadas do petróleo. Por conta de sua versatilidade, esse material pode ser utilizado para a produção de automotivos, eletrônicos, embalagens, vestuários e outros. Apesar de ser tão importante para a sociedade, o plástico traz consigo muitos problemas para a fauna e para a flora, sobretudo no que se refere à sua produção e ao seu descarte. Visando possíveis substitutos para o plástico, destaca-se o bioplástico, que é feito de substratos biodegradáveis e derivados de fontes renováveis. Nesse sentido, esse projeto objetiva produzir, analisar e comparar amostras de bioplásticos derivadas a partir do amido, da gelatina e do leite. Primeiramente, sobre o bioplástico de amido, nosso grupo testou duas versões de uma receita. A primeira com 30 ml de amido, 5 ml de vinagre, 5 ml de glicerina e 200 ml de água. Já na segunda versão, foi reduzida 100 ml de água pelo resultado final da primeira versão ter ficado muito mole e aguado. Porém, assim como a primeira, essa também ficou mais aguada do que o esperado, sendo ineficiente como plástico. Para conseguir um amido para a receita, foram trituradas algumas batatas com água e deixadas para secar após a filtragem, esperando o amido precipitar no fundo da mistura. Como resultado, foi decidido pelo grupo que o bioplástico de amido não é uma boa opção para substituir o plástico original, pois suas propriedades não atendem aos requisitos necessários. Porém, devido ao tempo curto e às poucas tentativas de produzir o bioplástico, existe a possibilidade de alguma outra receita levar a um resultado melhor e mais satisfatório. E caso se obtenha êxito, é uma boa opção por trabalhar com o amido, que pode ser obtido de restos de alimentos, evitando desperdício. Preparar a primeira versão do bioplástico de leite, foi aquecido 400 ml de leite sem que fervesse. E depois de aquecido, foi adicionado 100 ml de vinagre para separar o soro da caseína. Depois da separação, a caseína foi filtrada com um tecido e depois foi moldada em uma esfera pequena e um retângulo com a espessura próxima aos outros bioplásticos produzidos. Para produzir a segunda versão do bioplástico de leite, foi utilizado o mesmo procedimento, exceto pela quantidade dos ingredientes e pela espessura da peça moldada, que foi maior. Uma semana do preparo da primeira versão do bioplástico de leite, a esfera pequena atendeu às expectativas do grupo, secando adequadamente e tendo uma consistência sólida e mais rígida que as outras versões. Mas por ter um formato diferente das outras alternativas testadas, não seria apropriado utilizar nas comparações a serem feitas. E o paralelepípedo produzido, por ter uma espessura fina, ele ficou passivo a rachaduras e fragmentações, e por conta disso não foi viável prosseguir com as testagens. A segunda versão do bioplástico de leite foi montada com um formato compatível com os outros bioplásticos produzidos, mas com uma espessura maior para evitar rupturas. Mas isso impediu que o produto secasse apropriadamente, assumindo os aspectos semelhantes a uma massa de modelar, sem formato fixo. Agora falando do bioplástico de gelatina, inicialmente nós utilizamos 12 gramas de gelatina, 100 ml de água destilada e 4 ml de glicerina para a produção. Porém, após uma semana e apesar do plástico ter apresentado boa consistência, ele fungou. Devido a esse ocorrido, realizamos outros 3 testes, um com a receita original, um com a adição de vinagre e um com a adição de antifúngico em escala menor. Ao observarmos os novos resultados, concluímos que o bioplástico de gelatina é funcional apenas com antifúngico em sua fórmula, e que sua consistência e utilidade são similares aos de materiais de plásticos mais flexíveis e de baixa densidade. Devido a esses fatores, o grupo concluiu que com o desenvolvimento necessário, o bioplástico de gelatina deverá ser uma opção bastante viável na substituição do plástico no futuro. Para concluir, é possível dizer que, conforme os testes feitos, a melhor alternativa para a substituição do plástico é o bioplástico de gelatina, embora o bioplástico de leite mostre ser um composto também válido, mas para o qual os testes feitos são pouco conclusivos. Porém, embora seja possível produzir e aplicar bioplásticos na prática, mais estudos ainda devem ser feitos para aprimorá-los. Aqui estão as referências que foram utilizadas para o trabalho, e finalmente nós gostaríamos de agradecer ao FABC, ao professor Tiago e à laboratorista Bárbara por tornarem esse projeto possível. E agradecemos também a todos pela atenção até aqui.